Economia, chefe do business, Fernando Nakagawa. Nakagawa, é um gesto importante, é um gesto que o FMI também já tinha pedido nesse sentido, mas é apenas uma suspensão da dívida e por um tempo curto. Isso ajuda? Ajuda, boa tarde, Luciana, boa tarde, Cassius. Ajuda porque dá um respiro para os governos das nações mais pobres, principalmente da África e de algumas regiões da Ásia. Tem país também aqui da América Latina que vai acabar sendo beneficiado com isso. Ajuda porque os países ficarão alguns meses sem pagar essa dívida. Mas há pessoas, há especialistas que defendem uma suspensão, um cancelamento dessa dívida por um período, sem o pagamento lá na frente. Essas dívidas são dívidas de 77 países, Luciana, que vão ser cobradas a partir de 2022 até 2024. Eles deixam de pagar agora, em 2020, e pagam lá na frente, entre 2 a 4 anos à frente. De fato, é uma ajuda, mas poderia ser melhor, segundo alguns economistas e algumas entidades, algumas ONGs, que reclamam uma ação mais assertiva. Por exemplo, com a entrada dos bancos privados nesse esforço e também com mais uma liberação maior de recursos por parte das nações mais ricas. Nakagawa, eu ainda falando sobre essa temática, os países pobres, a gente tem uma projeção de empobrecimento ainda muito maior. E a gente viu muito recentemente na economia aquelas imagens de fome, por exemplo, na África, que a gente viu muito recentemente. A Christine Lagarde, eu estou lembrando da outra presidente do FMI, me fugiu agora o nome, Georgieva, né? Sim. Georgieva, eu estou lá na Christine Lagarde. A Georgieva falou da importância nesse momento de o mundo se unir e olhar também para esses mais fragilizados, porque nesse momento, se a gente não tem essa atenção, a gente volta a ver esse tipo de imagem, né? Esse trabalho de coordenação e atenção para os mais vulneráveis é um pouco do que a gente tem dito com frequência aqui no Visão, Luciana, de que é preciso alguém para coordenar o trabalho. Em 2008, o G20 fez esse papel muito bem. Tomara que agora o G20 consiga executar de alguma maneira. O fato é que o FMI tem $1 trilhão disponíveis e mais de 100 países já bateram a porta do Fundo Monetário lá em Washington para perguntar como é que faz para tomar esse dinheiro emprestado. Hoje, numa teleconferência, o pessoal do FMI, a área técnica do FMI, reconheceu que, diante da pandemia, os governos vão ter de gastar mais para proteger as famílias, proteger as empresas, para proteger os empregos, e também para, obviamente, aumentar os gastos com a saúde pública. Isso tudo está na conta e o FMI está colocando dinheiro ali para evitar o pior, especialmente com os mais vulneráveis. E aí, diante disso, eles lá no FMI acham que o aumento da dívida dos países vai ser massivo, ou seja, os países vão ter que aumentar de forma grande o seu endividamento, de forma expressiva o seu endividamento. Isso acontece aqui no Brasil e acontece em vários países do mundo, desde os Estados Unidos, a maior economia do mundo, até os países mais pobres. Esse receituário é basicamente o mesmo. O grande problema hoje, que muitos economistas dizem, Luciana, é como fazer para o dinheiro chegar. Essa é uma discussão que existe tanto nos Estados Unidos, aqui no Brasil. É muito importante discutir isso, como o dinheiro vai chegar, por exemplo, às famílias mais vulneráveis ou às microempresas, que é um assunto que a gente sempre fala aqui no Visão, entender, então, como não basta anunciar o dinheiro, é preciso fazer com que ele realmente seja eficiente ao chegar a quem mais precisa. Bom, Naka, obrigado pelas informações. Agora, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o pedido de demissão do Anderson de Oliveira, secretário de Vigilância do Ministério da Saúde, também o futuro do ministro Luiz Henrique Mandetta, se ele fica, se ele não